Só reina quem treina, moço. Olha aí. Pablo, eu quero ter uma vida X. Então eu tenho que treinar a vida X. Pablo, eu quero dominar algo. Tem que investir horas nisso. Pablo, eu quero governar. Tem que investir em expansão mental. O que é que você quer mesmo? O que você quiser tem que fazer. E para fazer, precisa de investir. Investir energia. Escreve todo mundo essa palavra, investimento. O tal do investimento vai mudar completamente sua vida. Investir. E sabe o que é o problema? O problema é que ninguém quer investir. As pessoas querem ou dado, ou elas querem ganhar, elas querem de alguma forma não pagar por algo. Aí você fala, não, mas Deus, ele deu tudo dado. Você vai anotar assim, ó, escrever. Deus deu a semente. Acabou. Teve uma vez que Deus, ele plantou. Ele deu a semente, ele mesmo plantou. Aí o que aconteceu? Depois disso ele falou, a partir de agora eu dou só a semente. Teve uma vez que Deus escolheu uma mulher para um homem. Tomou o rolo, ele falou, a partir de agora não vou escolher. Sei que alguns de vocês vão ficar revoltados com o que eu vou falar, mas o que eu posso fazer? Você acredita todo o tempo que Deus escolhe o carro que vai ficar na sua garagem, você acha que Deus escolhe a casa, você acha que Deus escolhe o cônjuge, você acha que Deus está escolhendo tudo para você. A gente já escolheu no Éden e não vai escolher mais. Presta bem atenção no que eu vou falar agora para você não ficar com raiva. Deus é um investidor e de acordo com aquilo que você dá conta de multiplicar, ele põe na sua mão. Mas a escolha é sua. Eu quero que você escreva isso porque isso vai começar a libertar você de uma forma. Marçal, não faz isso. São décadas acreditando que tudo que eu tenho foi Deus que escolheu. Ele não te deu livre-arbítrio, ele não te deu livre escolha, ele não te deu a liberdade. Deu. Então ele está te dando a semente e ele não vai fazer a escolha por você. Sabe o que é tão interessante isso? Que antes eu tinha esse método e eu achava que Deus tinha escolhido tudo para mim. Ó, você vai fazer direito para não usar, vai lá formando direito para não usar, né? Deus escolheu fazer o direito para não usar. Aí Deus pegou e falou, ó, eu quero que você vai trabalhar numa empresa de telefonia para você ter paciência com os problemas dos outros. Não foi. Foi uma olhada para o lado para pagar a faculdade, que eu não tinha dinheiro, que eu olhei para o outro, falei, eu tenho que ir lá arrumar esse dinheiro. Fiz a inscrição na faculdade, não tinha um recurso. Aí algo do meu coração falou, você precisa de arrumar o dinheiro? E aí eu ia trabalhar talvez vocês não sabem essa parte, eu ia trabalhar no Carrefour. Sabia disso, Thiago? Eu ia trabalhar no Carrefour, tinha arrumado um emprego lá de repositor. Aí eu peguei, dei a oportunidade para minha irmã. Falei, minha irmã, vai você lá no Carrefour. Ela foi. E eu sem provisão para pagar a faculdade. E aí eu dei um pulo na frente, né? Pulei o guarda-rei da rodovia, não façam isso. Cheguei, fiz a processo seletivo sem ter chamado, sem terem me chamado. Entrei. E aí o que acontece? Vocês me entenderam até agora que eu não estou querendo tirar Deus da jogada. Eu sou uma das pessoas que você vai conhecer que mais ama envolver Deus em tudo. Ou melhor, não dá para tirar ele de nada, mas tem coisas que ele falou assim, filho, eu não faço esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vocês vão escrever possível versus impossível. O que vocês vão escrever? Possível versus impossível. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura correta daquilo que é possível e daquilo que é impossível. Por exemplo, se você precisa de um milagre, você precisa de Deus. Deus é um milagre. E o interessante que eu aprendi com a minha amada esposa é que Deus, ele não produz um milagre, ele aparece. Ele não é uma pessoa que se impressiona com a palavra milagre, ele é o milagre. Então tudo que é impossível significa não está na sua seara mais. Tudo aquilo que é impossível é com Deus. E o possível é com quem?
Você? Aí está o segredo. Você quer aquela vida? Treine. Você quer um carro preto daquele ali na garagem? Vai ter que treinar. Você quer um carro verde daquele ali? Na verdade, 2 verdes daquele ali. Olha aquilo ali. Olha isso. Quer 2 carros desse? Fora os carros que estão lá fora. Mas por que você está falando isso? Porque isso aqui tudo é possível. Isso aqui não está no impossível. Isso aqui está no possível. Você quer morar numa casa dessa? Você quer fazer um Ironman no outro país? Você quer fazer o quê? Pablo, eu quero escrever livro. Vou mostrar um negócio para você daqui a pouco. Tem um negócio chamado possível. Tudo que é possível é treinado. E o impossível, nem treinando você vai conseguir. Pablo, e aí? É impossível. Você acha que eu não vou conseguir? Aí eu acho que você tem que pedir uma ajudinha. Deus tem para você um propósito de governar. Agora, o jeito que você vai exercer isso aí são escolhas suas. A pessoa que você vai casar tem a ver com a frequência que você está, os negócios que vocês vão governar tem a ver com a frequência que você está, as amizades tem a ver com a frequência que você está. Olha a frequência aí. Você vai escrever o código da possibilidade. Coloca assim, possibilidade é igual a frequência disponível. Então quando alguém falar, você acha isso aqui possível? Por exemplo, eu não achava possível eu realizar esse tal de Ironman. Eu achava que não fazia o mínimo sentido. Por quê? Porque não tinha treinado nada. Não era bom na bicicleta, não corria. Só que aí tem um detalhe. Desde o dia 23 de dezembro venho correndo 5 km por dia. E ao correr 5 km por dia, meu corpo foi moldado. Eu perdi uns 7 quilos. E ao perder não, né? Senão eu vou achar ele de novo. Ao eliminar 7 quilos, não só foi os 7 quilos embora, mas deve ter ido uns 12 de gordura trocado por massa. E aí o que acontece? Aquilo que era impossível começou a ser possível. Eu não dava conta de nadar. Na primeira vez que eu treinei 15 dias nadando, fui para uma prova de triatlo, cheguei em terceiro. Na minha categoria cheguei em primeiro. Nesse final de semana agora cheguei em segundo na minha categoria. E eu não acelerei nem por expressão. O que acontece? Aquilo que parecia impossível era a falta de frequência. Então a possibilidade, ela está registrada no nível que você está. Então se você me chamar e falar assim, vamos fazer um grande feito, é impossível para quase todo mundo. Um dos grandes feitos que pareciam impossíveis foi encher estádio de futebol em 10 dias. 10 dias. Isso não se faz. Isso não é lógico. Aí alguém fala, mas Deus te ajudou. Mas Ele sempre vai ajudar quem está em movimento. Mas Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele vai colocar algo no seu coração. Eu dou o vento de cauda, mas você que faz o voo. Não tem possibilidade de Deus decolar um avião. Mas de empurrar, Ele aparece lá para empurrar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: sua cabeça, ela vai expandindo, ela vai aumentando. E quanto mais você treina, mais reina. Quem não treina, não reina. Então o impossível é falta de frequência. Vamos lá para os antigos. Os portugueses chegaram aqui nos navios, quando eles chegaram foram recepcionados com flechadas. Tacando flecha. Eles, que vocês estão nervosos? Não atravessamos, não, vocês são uns demônios. Ninguém nunca apareceu aqui nesses barcos. Isso é impossível. Pode sentar a flechada nesses portugueses aí. Eles iriam saber logo em seguida que eram de Portugal. Porque não faz sentido. Não faz sentido você chegar aqui de barco. Nós nunca vimos nem isso. Nós não veste nem roupa. O que é isso aí? E ali o impossível aconteceu. A frequência começou a mudar do povo, né? Quando os caras da caravela desembarcam, deu certo, eles conversaram, trocaram o espelho em ouro. Aí ficou mais tranquilo, aquela tecnologia chamada espelho foi trocada por milhões de toneladas de ouro ao longo do tempo. O que aconteceu? Pau-brasil, ouro. Ali foi ficando normal e falaram, isso aqui é possível. Espelho é alta tecnologia. E aí trocaram
riquezas naturais em troca de espelho. Então tá bom. Quando eles trocaram isso, ali os índios assustaram com aquela tecnologia. Essa tecnologia da navegação ajudou a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha a dominar a terra. Eles dominaram. E eu fico imaginando um encontro da próxima geração. Sabe o que eu fico vendo? Eu fico imaginando um encontro dos caras chegando de carro e topando a conversa dos dois. Do índio, que nada acreditava por não ter a frequência, era sempre impossível navegar nos mares. Chegou os caras das caravelas. Depois chega um cara de carro e fala: gente, eu vim do futuro. E aí nesse mesmo encontro, o índio que nunca acreditava que dava para atravessar o oceano, o cara da caravela mostrou que em 60 dias atravessava. Chega o cara do avião. O cara do avião fala: hein, eu atravessei o oceano em 8 horas. Aí o índio fala: você é um demônio. O cara da caravela: você é um demônio, nós vamos dar um tiro em você. Não, eu só tô com tecnologia diferente. É porque pra você, índio, isso nunca foi possível. Pra você, o caravelo, o cara da caravela, isso nunca foi possível. Mas eu atravessei com o avião. Mas você está falando em tempos diferentes. Não, vou piorar agora. Um cara chegou um astronauta agora, e ele com uma máquina de ir para o espaço, o ônibus espacial. Ele falou: consegui fazer em 40 minutos a travessia do oceano. Aí o cara do avião olha e fala: como assim, mano? 40 minutos? Você tá doido? Você tá maluco? Aí você fala: não tem mais o que fazer, porque você tá nessa geração agora. Chega um cara e fala: levei 1 segundo para atravessar o oceano. Aí todo mundo ficou chocado, até o astronauta: da onde você tirou isso? Eu levei 40 minutos, você levou 1 segundo? Então, eu usei uma máquina de teletransporte, acelerador de partícula, e aí eu consigo teletransportar, fazer o traslado. Aí o que acontece? O índio fala: só posso estar louco sonhando. O cara da caravela que se achava o bambambam, tá chocado. O cara do avião chocou com o astronauta chocou com o maluco que apareceu na máquina. Aí eu faço uma pergunta: o que é o impossível? Talvez você é só um índio hoje, que não entende as coisas que eu estou falando. E aí o que você tem que fazer? Entender, ao invés de atacar, falar: chega aí, mostra a caravela, como é que ela funciona. Sabe como é engraçado? É que esses caras chegaram com caravela em 1500. Mas 5.000 anos atrás, tinha um velhinho que estava com a arca 10 vezes maior que essa caravela. Então, vocês vão escrever assim, ó: sempre existe uma frequência maior. E não é a sua fala de impossibilidade que vai tratar o possível como impossível. Ele é impossível só na sua cabeça. E aqui está o grande detalhe: a potencialização é deixar a mente aberta para continuar aumentando o valor, a pressão, os dados, os códigos. E aí alguém me manda mensagem todo dia: para que mexer com o Iron Man? Para expandir minha mente, para nada ser impossível dentro da minha cabeça. Então sim, isso era impossível. Eu tenho que assumir. Isso deixava eu doente. Sempre vai existir uma frequência maior. Quando você ficar muito rico, muito rica, vai ficando. Você sempre vai ficar sem graça, porque você sempre vai parecer pobre. Depende do lugar que você vai. O dia que você comprar um jato de 20 milhões, você vai olhar e vai ver que tem uns bambambam que anda nos jatos de 300. E você vai ver que tem gente que anda em jato de 1 bilhão. Mano, Marçal, não existe isso. Existe? Existem coisas assustadoras que seus olhos não viram, mas que são possíveis. Tem gente que num voo gasta R$1 milhão. Tem gente que no super voo gasta 10 milhões. E aí? O impossível é aquilo que você limitou na sua cabeça. Isso é o impossível. Então vocês vão escrever um código impossível. Impossível
é individual. Então, nós começamos a entender a relação da possibilidade com a impossibilidade. A possibilidade, ela é real. Significa que o seu cérebro aceitou. Então escreve assim: possibilidade, meu cérebro aceitou. Impossibilidade, meu cérebro rejeitou. O que nós temos que fazer? Nós precisamos entrar em desafios, conectar com gente com energia superior, para que aquilo que era impossível seja possível. Você precisa de treinar o possível para que seu cérebro lute contra o terreno do impossível. Você não usa nem 2% do seu cérebro. Se você for bravo demais, você usa 3%. Então você tem 70% da sua caixa cerebral virada para o impossível. Presta atenção no que eu estou falando. Pensa num cérebro altamente potente, rico, próspero, monstruoso. Tá 98 contra 2. 2% do total do cérebro, 2%, ele está dominado e com possibilidades. E os 98%? Tudo impossível. Quer ver? Escreve assim, ó: eu amo o impossível. Alguém perguntou: quantos por cento você usa do seu cérebro? Talvez uns 10. Por quê? Porque eu descobri todas as inteligências que eu tenho dedicado a minha vida, absurdamente, a liberar meu cérebro para que não haja impossível. Quando alguém fala, isso é impossível, eu falo, então você vai ficar bem aqui porque você acabou de falar a sua linha de chegada.